Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora da operação, a mega operação da Polícia Federal lá contra o PCC, que foi na Faria Lima e tinha fintech, não sei o que lá, e essa coisa toda. E eu falei para vocês que tinha alguma coisa errada, porque, ok, eles tinham crimes ali, crimes sérios e coisa e tal, mas uma operação deste tamanho, né? Uma coisa que realmente chamou muita atenção, né? Tinha algum componente político nessa história, sempre falando de questão de sonegação de impostos e não sei o que lá, não sei o que lá. E agora a gente sabe qual era o objetivo político por trás disso. Vão culpar o Nicolas, dizendo que aquele vídeo do Nicolas contra a tributação do Pix e coisa e tal, é que teria facilitado essa operação do PCC. Olha, tá vendo? O Nicolas é o culpado pelo PCC ter roubado. Olha o absurdo disso, cara. Esse esquema do PCC já tem décadas isso, anos de esquema do PCC. O vídeo do Nicolas foi em janeiro. Que lógica teria ligar uma coisa a outra, né? Além do que, de certa forma, eles estão confessando prevaricação nessa história aqui, né? Porque eles estão dizendo que foram obrigados a tirar a instrução normativa da Receita por conta do vídeo do Nicolas. Mas, ué, não foram obrigados, vocês podiam ter mantido a instrução normativa, né? Tava todo mundo reclamando, é verdade, mas vocês podiam ter mantido. Se era a coisa certa a fazer, vocês deviam ter mantido, né? Então, se o funcionário público está dizendo que a instrução era necessária e ele tirou a instrução, ele está confessando prevaricação. Essa notícia foi sugerida por Costeleta do Elvis, ex-amigo do Krambeck e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então, olha que coisa, eu fiz o vídeo da operação lá da Polícia Federal, mega operação, grande pra caramba, e o tempo todo eu tô olhando aquela operação e tô falando assim, pô, caramba, mas só isso, só sonegação de imposto, né? Ok, beleza, teve a compra dos postos de gasolina com ameaça e coisa e tal, mas aí eles fizeram uma mega operação, não, beleza, deve ter alguma coisa de errada nessa história mesmo do PCC, né? Mas eu tava muito desconfiado, tinha alguma coisa de errada nesse negócio, e agora a gente sabe o que é a coisa, que é a conexão entre o vídeo do Nicolas sobre o Pix e a operação contra o PCC. O secretário especial da Receita Federal, Robson Barreirinhas, disse nesta quinta-feira em São Paulo que a circulação de fake news impediu que o governo ampliasse já no início desse ano a fiscalização sobre fintechs, que se tornaram um dos principais braços de atuação da facção criminosa PCC. Repara como é que eles estão julgando esse negócio para tudo, né? A Anatel disse que tem que regulamentar todos os provedores de internet porque tem alguns provedores do PCC. Não, não tem, meu amigo. É só você, se você sabe que tem provedor do PCC, vai lá e vai nesses provedores do PCC e faz a coisa. A fiscalização da Receita não era necessária, tanto que a operação aconteceu. Vocês não acharam as operações todas aí com a Polícia Federal e coisa e tal? Então, não precisava da fiscalização que foi tirada lá do negócio, né? Embora não tenha dito nomes, a referência ao famoso vídeo do deputado Nicolas Ferreira, que viralizou fortemente em janeiro com a tese de que Lula iria taxar o Pix. Não, em momento algum. Aliás, o Nicolas foi claro em dizer que não ia ser imposto sobre o Pix. O Lula iria fiscalizar o Pix para cobrar imposto. E é exatamente isso. Aliás, essa operação toda foi isso, né? Foi só para cobrar imposto. Você viu que o foco dela todo foi em sonegação de impostos, né? E obrigou a gestão federal a revogar norma que aumentava o rigor sobre as operações dessas companhias financeiras. Não, obrigou nada, meu amigo. Vocês voltaram atrás porque quiseram. Voltaram atrás porque sabiam que estavam errados, a verdade é essa, né? Sabiam que era mesmo para roubar Pix das pessoas, roubar imposto das pessoas, então voltaram atrás porque quiseram. Mas repara a narrativa que eles estão construindo aqui. A narrativa é que a culpa foi do Nicolas. O Nicolas é que fez esse esquema do PCC todo aqui. Publicamos essa instrução em setembro do ano passado para valer a partir de janeiro. O que aconteceu em janeiro todos nós sabemos. A Receita Federal recebeu o maior ataque da história dela, de mentiras, de fake news, dizendo mentirosamente que aquela instrução normativa tratava de tributação de meios de pagamento. Não, ninguém nunca disse que era tributo do Pix. Era imposto, vocês queriam fiscalizar as pessoas para cobrar imposto de renda. O imposto é sobre a renda, mas vocês iam fiscalizar para isso. É o único motivo que tem para fiscalizar esse negócio, né? Aí ele falou aqui que, disse ele durante a entrevista coletiva com outros membros da operação, segundo ele, o governo tentou manter a norma que era positiva para o país e para combater o crime organizado, mas foi obrigado a recuar em razão da forte repercussão negativa nas redes sociais. Não, peraí, por que ninguém, a rede social não obriga ninguém a recuar nada, poderia ter mantido a norma. Por que não manteve a norma? Aliás, se você sabia que a norma era necessária e você está dizendo que recuou, você prevaricou. Houve prevaricação da Receita, então nesse caso confessa a prevaricação dele aqui, porque né, ele sabia que a norma era necessária, segundo ele está dizendo, tá? E ele próprio voltou atrás com esse negócio.
Rede social não obriga ninguém a nada não, meu amigo. A gente tá falando aqui, discordamos do assunto, criticamos o assunto e coisa e tal, mas você podia ter mantido a norma, era só ter mantido a coisa, pô, né? A questão foi que o Lula voltou atrás, o Haddad voltou atrás, reconheceram que estavam errados, sabiam que estavam errados, agora estão tentando justificar a coisa e vão querer usar isso daqui, sabe pra quê? Pra aprovar o tal do projeto do Lula lá de censura nas redes sociais, de bloqueio, de não sei o que lá, porque isso aqui causou o prejuízo que causou o Brasil, como se isso tudo aqui fosse por culpa da revogação da norma, sendo que essa ação do PCC, isso aqui tem anos e anos e anos e anos, muito antes da norma, muito depois da norma, não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Mais uma vez vão tentar dizer que, porque o Brasil sofreu 60 bilhões de reais do PCC em fundos de investimento e não sei o que lá, porque o Nicolas falou uma fake news, que nem era mentira, o que o Nicolas falou era verdade, na verdade. Ou seja, o que eles estão fazendo aqui é um contra-ataque covarde contra o Nicolas, sem lógica nenhuma, e vão tentar usar isso para censurar redes sociais aqui no Brasil, né? Eu vou te falar um negócio, meu amigo, o desespero desse pessoal tá grande aqui. Essas fake news foram tão fortes que, apesar de todo o esforço da Receita Federal, não conseguimos seguir essas mentiras por conta da força de quem as impulsionava, que já esteve, inclusive, prejudicando os nossos meios de pagamento instantâneos. Nós vamos dar um passo atrás e revogar essa instrução. Mas então, vocês que decidiram, podiam ter ficado, mantinha ali a instrução normativa. Se você está dizendo que era importante, tinha que ter mantido, pô. Que negócio é esse? Que tinha muita gente falando contra, então nós tivemos que voltar atrás. Não, vocês tiveram que voltar atrás porque sabiam que era errado, né? As operações de hoje mostram quem ganhou com essas mentiras. O Nicolas Ferreira ligado ao PCC. Olha a lorota que esse pessoal está preparando para o Nicolas Ferreira com essa história, hein? Um absurdo. Esses casos do PCC, anos e anos de roubo do PCC. Tinha reportagem há 2 anos atrás falando dos postos de gasolina do PCC, das empresas de ônibus do PCC e não sei o que lá. E agora, porque teve uma coisa que o Nicolas falou, agora tudo isso daqui quem ganhou foi o Nicolas e o PCC e coisa e tal. Olha só a narrativa que esse pessoal está aprontando, olha o absurdo que é isso daqui, o quanto um governo totalmente loteado ideologicamente, totalmente diverso, levando a polícia e a justiça a esse absurdo sem tamanho, né? Aqui, ó. Essas fake news foram tão fortes que, apesar de todo o esforço da Receita... Ué, caramba, era só você não ter revogado, era só não revogar. Pronto, senta em cima e não revoga. E aí, o que ia acontecer? A decisão de revogar foi de vocês. E se vocês estão dizendo agora que a decisão de revogar foi errada, então é porque vocês prevaricaram, vocês tomaram a decisão errada, né? E a operação de hoje mostram quem ganhou dinheiro com as mentiras, com as fake news. Entenderam já qual é a lorota que eles vão botar, né? Vão dizer que o Nicolas Ferreira tá ligado ao PCC, porque o Nicolas Ferreira ajudou o PCC fazendo fake news para derrubar um ato do governo. Agora, qualquer um que criticar o governo, agora o governo vai dizer que está associado ao PCC e não sei o que lá, e facção criminosa. Meu amigo, a situação tá ficando feia aqui no Brasil, eu não vou enganar você, não. Assim, isso aqui não vai colar, tá? Isso é um absurdo completo, essa história aqui. Não tem lógica nenhuma que eles estão falando aqui. Mas que eles vão tentar emplacar esse tipo de coisa, pode esperar que vai ter uma campanha na mídia aí muito forte, na Rede Globo, falando que o Nicolas é que ajudou o PCC e não sei o que lá. Olha o absurdo. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.